Boa noite, pessoal. Vamos começar nesta tarde, início de tarde de sexta-feira, para falar sobre alguma coisa que a gente tem compilado já há algum tempo. Temos feito estudos há algum tempo em relação ao que foi aquela situação de desintegração da Iugoslávia. Então, tem muita literatura, muito estudo, muitos institutos, tanto militares como também de análise geoeconômica e geopolítica, que falam que ali o que o Ocidente, de um modo geral, a OTAN, pretendia era um certo laboratório em relação ao que se pretendia futuramente sobre a Rússia. Eu acho que as peças estão encaixando. Agora há pouco, na Ucrânia, o ministro da Defesa, Alexei Reznikov, analisando os cenários do conflito, ele propôs 3 cenários para o conflito. Então, eu vou começar pela fala do ministro da Defesa ucraniano, Alexei Reznikov, que vai corroborar a ideia de que, desde os anos 90, a desintegração da Iugoslávia é um laboratório para o que a OTAN, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pretendem em relação à Federação Russa. O primeiro cenário, que ele chama de cenário mais rápido, seria um gesto de boa vontade da Rússia. A Ucrânia iria para as fronteiras de 24 de fevereiro, após a qual começariam negociações sobre o status de Donbás e Crimeia, baseada essa situação do Donbás no que era instituído anteriormente pelo Grupo de Minsk. Segundo, que ele chama de até o final deste ano, as forças armadas da Ucrânia gradualmente esmagariam o exército russo, porque esta é uma guerra de recursos, a Rússia tem mais forças e equipamentos, porém, segundo o Reznikov, são equipamentos antiquados, são equipamentos que não são modernos, que não seriam páreo para os equipamentos da OTAN, que eles estão recebendo cada vez mais por intermédio majoritariamente da fronteira polonesa. Ele diz que os russos estão utilizando um tipo de guerra, um princípio de moedor de carne, e diz que eles tiveram muitas perdas, que teriam sacrificado muitos soldados, muitos recursos, muita mão de obra, enfim, diz que esse jogo muda na medida em que os ucranianos receberem equipamentos melhores e mais modernos. A terceira, que ele chama de mais dramática para a Rússia, eu acho que é a peça do quebra-cabeça que falta para a compreensão daqueles que ainda não perceberam o que a OTAN pretende em relação à Rússia. E aí, mais uma vez, o que esses grandes poderes que operam a partir de Londres e a partir de Washington pretendem em relação à Rússia. É o terceiro tópico abordado pelo Reznikov na manhã de hoje, horário local, e que nós vamos levar agora ao conhecimento dos senhores, que ele chama de cenário dramático para a Rússia, Ele diz, a terceira e mais dramática possibilidade é a Rússia dividida em 3 partes. A Rússia dividida em 3 partes é o plano do governo dos Estados Unidos, que inclusive precedeu ao final da União Soviética, naquele período Gorbachev, no período Yeltsin, que todos os institutos militares de pesquisa, indústria militar, complexo industrial militar dos Estados Unidos, pretenderam disseminar esse sentimento em relação a largos setores da sociedade, tanto dos Estados Unidos como majoritariamente da Grã-Bretanha. E ele diz, a Rússia é dividida em 3 partes, Tartaristão, Bashkir, etc. Definitivamente, veremos isso em nossa vida, mas é um processo longo. E o Alexei Reznikov, ele continua, gente, vejam a densidade e a importância dessa informação, que fecha o nosso quebra-cabeça, fecha o tabuleiro, fecha o enigma todo do que buscam os Estados Unidos e a Grã-Bretanha nesse conflito. Ele diz o seguinte, que esse é um cenário inevitável, que será visto em nossas vidas, então ele fala num curto prazo, provavelmente no tempo histórico, e ele diz o seguinte, que a Rússia irá implodir em função das diferenças religiosas, étnicas, culturais, que ele vê a Rússia como um Estado artificial. Esse é o ponto, esse é o ministro, Júlio César, da Defesa da Ucrânia. Esse é o ponto, exatamente, Fabi, você tocou num ponto essencial. Esse é o ponto, tá? Que está compartilhado, Gessé, será compartilhado no nosso... Eu não tenho aqui o vídeo nesse momento em formato de compartilhamento, mas será compartilhada essa notícia, será compartilhada no nosso Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. Assim como ontem, fazendo um pequeno adendo, fazendo um pequeno parênteses, ontem, vocês que nos acompanham no Telegram assistiram, hoje continuamos a veicular, infelizmente, aqueles trágicos vídeos referentes ao assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.
Então, lá vocês veem, eu peço até uma certa prudência daqueles que tenham mais sensibilidade, tá? Mas estão todos os vídeos ali, inclusive um último vídeo que eu postei mostra muito claramente o momento dos tiros que o atingiram, tiros que o atingiram pelas costas. Todos esses vídeos e as notícias que foram dadas em primeira mão para o Brasil, antes da mídia mainstream, estão no nosso Telegram. Vocês podem acompanhar e façam aí a pesquisa de vocês para verificar se o que nós estamos dizendo corresponde ou não à realidade. No nosso canal do Telegram, no nosso @Anitablian no Twitter, vocês ficaram sabendo antes da Globo News, antes da CNN, antes de qualquer outro meio de informação, inclusive com imagens, acompanhando para e passo a tentativa de salvar a vida do ex-primeiro-ministro japonês. Então, acompanhem no nosso Telegram, vocês verão, assim como verão também esses excertos da fala do ministro da Defesa ucraniano. Parece, gente, que se nós usássemos um jargão da área de saúde, da medicina, nós estamos tratando de um prognóstico reservado. Por que estamos tratando de um prognóstico reservado? Esse é o termo que é utilizado na medicina quando a perspectiva não é boa para um paciente que pode até surpreender positivamente, mas tem poucas chances, por exemplo, de sobreviver. Por que é um prognóstico reservado? Porque me parece que tudo leva a crer, inclusive pelo que acontece no campo de batalha hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que o Ocidente só para quando conseguir, de alguma forma, ou quando conseguisse, de alguma forma, o controle político e a desintegração da Rússia. Porém, a Rússia não é a Iugoslávia. Porém, Milosevic não tinha de 7 a 9 mil artefatos nucleares. Milosevic não tinha um exército que pudesse, de alguma forma, fazer frente às ameaças que a OTAN, naquele momento, impôs ao seu país. Então, gente, Diogo, seja muito bem-vindo ao Telegram. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Vamos subir lá no Telegram, inclusive é uma reserva importante caso haja algum tipo de problema nesta plataforma ou em outra plataforma. É importante a gente ter aí uma multiplicidade de possibilidades de comunicação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A possibilidade de que esse conflito termine no curto prazo, para mim, é mínima. Por quê? Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha querem o controle político da Rússia como uma escala em direção a Pequim. Isso é evidente. Isso eu falei em várias entrevistas que dei. Tenho estudado, tenho lido, tenho conversado com diplomatas, com militares, com elementos políticos importantes nos países envolvidos. E a informação que nos chega é essa. Eles querem o controle político da Rússia a qualquer preço. Porém, a Rússia não é a Iugoslávia. O laboratório que eles tentaram contra Belgrado, que de alguma forma foi exitoso naquele momento, a empreitada foi exitosa, será muito difícil ser empregado contra Moscou. É uma situação muito arriscada, eles acreditam em possibilidades de implosão do governo russo por dentro, que parece cada vez mais distante da realidade. Não estou dizendo que nunca possa acontecer, porque nesse tipo de situação a gente não conhece muitos meandros ou peças que nos permitiriam talvez fazer uma análise um pouco mais abrangente. Pelo que está acima da superfície, pelo que vemos e pelo pouco ou muito que vemos abaixo da superfície, me parece bastante difícil que isso aconteça.